Olá, chicos, ¿están bien? Espero que sim. Muito bem, hoje a gente começa, nós estamos iniciando a nossa primeira videoaula para darmos sequência aos conteúdos, né, da nossa apostila, lembrando que o de espanhol ainda é o caderno 1, já que ao longo do ano letivo, nós temos 2 livros, um para o primeiro semestre e um para o segundo semestre. O primeiro, então, a gente já deu sequência no primeiro bimestre, lá já terminamos, e agora, a partir de hoje, o terceiro capítulo, tá? Vamos ver aqui o que nós vamos trabalhar. Eu anotei aqui, olha, seriam as páginas 25, 26, 27 e parte da 28. Porque lá no finalzinho da 28 começa, se eu não me engano, uma gramática, enfim, não. Mas ela vai até parte da 28 nessa sequência dessa proposta do início do capítulo que a gente vai ver agora, tá? Então vamos lá. Deixa eu achar aqui. Qual que é o tema do nosso capítulo 3? ¿Qué debo decir quando algo não está bem? O que eu devo dizer quando algo não está bem? Isso vai ser abordado, esse é o tema do capítulo 3. Não vai ser abordado tudo isso hoje, tá? Ao longo do capítulo. Então, mais lá atrás, a gente também vai aprender a saber lidar com algumas situações, né? Saber o que dizer quando tem alguma coisa errada. E o principal agora, nesse momento, nesse início aqui, olha, é falar sobre la basura. O que será que é la basura? Alguns momentos anteriores aí, em outras séries, a gente já estudou esse termo. La basura é o lixo. Nós vamos falar sobre o lixo, sobre reciclagem, não está saindo muito bom porque eu estou meio de lado, tá, gente? Reciclagem. Esse é o tema inicial que a gente vai trabalhar nesse momento aqui, tá bom? Então, o texto nos traz meio que um infográfico, né? Esse primeiro texto traz a imagem, uns trechos em escrito, dando algumas, eu não vou lê-lo todo, mas vou ler alguns trechos para que vocês comecem a se inteirar, para que vocês se lembrem de algumas pronúncias, né? Para que vocês se recordem, ouvir a voz da professora em espanhol, em alguns trechos, quando a gente faz a leitura. Lembrando antes a importância de se fazer a leitura pelo contexto, tá? Você vai ler trechos, a gente não aprende uma língua estrangeira, não traduz uma frase, um trecho, um texto, traduzindo palavra por palavra, porque ele vai acabar até ficando sem sentido, tá? Então a gente tem que entender pelo contexto. Aí quando você encontrar naquela frase, naquele texto, uma palavra cuja essa não deu, eu entendi a ideia, né, principal do texto, eu sei sobre o que se está falando, mas essa palavra pegou. Aí o que eu faço? Eu vou circular essa palavra e vou buscar o significado dela. Quando nós sempre trabalhamos dessa forma, quando é um vocábulo longo, extenso, um texto com muito vocabulário diferenciado, a gente trabalhava como tarefa, eu pedia para que vocês fizessem uma lista dessas palavrinhas no caderno. Não tem necessidade nesse momento, você vai trabalhar apenas com o livro, mas não vai deixar de fazê-lo, né? Vai circular o vocábulo, vai pesquisar, vai anotar ali no cantinho, se couber uma setinha, se não couber, põe no cantinho do livro, porque no momento do estudo para uma avaliação, para uma memorização, você tem aquilo ali, certo? A gente nem sempre guarda tudo assim, né, de ímpeto. A gente precisa memorizar, precisa estudar, precisa ler, precisa guardar para poder memorizar. É todo um trabalho, né? Senão o nosso cérebro, coitado, tá? Já bastam tantas informações, né? Então a gente tem que ir guardando aquilo e com todo esse trabalho, pesquisando, buscando, memorizando, escrevendo, tá? E procurar sempre ler e entender o texto
pelo contexto, pela ideia principal primeiro, tá certo? É assim que vai. Então, o primeiro trechinho, o título, que hago com el aceite usado? O que será isso? O que eu faço com o óleo usado? O óleo doméstico, o óleo de cozinha, né? Em espanhol, aceite, tá? Aí eles trazem algumas informações, né? De como é na Espanha, traz números de quantidades, enfim. O primeiro, echa el aceite doméstico usado por el fregadero puede causar un importante impacto en el medio ambiente. Deu pra gente entender que tá falando que se você deixar, se você jogar, se você, por el fregadeiro. O que será que é fregadeiro? Se você deixar pelo fregadeiro, o que vai acontecer? Pode causar um importante impacto, pode impactar o meio ambiente, pode prejudicar, pode fazer mal, né? Tá? Então, agora o que será? É quando a gente deixa fregadeiro a pia, tá? O encanamento, né? Pelos canos lá. Isso que é fregadeiro. Então, você vai circular essas palavrinhas porque são vocabulários específicos, você vai anotar aí, tá? Esses vocabulários específicos são muito importantes para que a gente, trabalhe esse tipo de entendimento, esse tipo de texto. Essa é a importância. Depois vem falando lá, em Espanha se estima que 2/3 deste resíduo acaba em las alcantarilhas. O que seriam as alcantarilhas? De maneira que ocasiona diversos perjuízos, atascos em tuberías, trabalho extra para as plantas de tratamento de águas residuais, aumento de plagas urbanas. Olha o problemão, né? Então está dizendo que na Espanha acredita-se, se estima que 2/3 deste resíduo, que resíduo? O azeite usado na cozinha que a gente está falando, jogado pelo ramo lá, que eles acabam em las alcantarilhas. Que seriam as alcantarilhas? O esgoto. Ele sai pelo fregadeiro, pelo nosso cano da pia, pela pia, e vai parar onde? No esgoto, tá? Então, alcantarilhas pelo esgoto, de maneira que ocasiona diversos prejuízos, tá? Entupimentos nos tubos, tá? Nas redes de esgoto lá. É um trabalho extra para as plantas de tratamento, seriam as redes, aquele grupo que estuda, que limpa, que arruma o nosso esgoto de tratamento, as estações de tratamento de água, de resíduos, e ao aumento das pragas urbanas, também pode ser provocado por conta disso. Aí depois, se estima que cada consumidor genera al año uns 4 litros de azeite doméstico usado. Então, olha, para cada consumidor, para cada pessoa, acredita-se que 4 litros domésticos usados por ano. Depois tem que a Espanha mueve uns 180 milhões de litros de aceite vegetal usado anuais. Que a Espanha produz, tá? Mueve é a produção, da ideia de movimento, de produção. Uns 180 milhões de litros de óleo vegetal usado anualmente. E por último, se este resíduo liga aos rios, se forma uma película superficial que afeta ao intercâmbio de oxigênio e perjudica os seres vivos do ecossistema. Se estima que 1 litro de azeite pode contaminar 1000 litros de água. Então, se esse resíduo, que resíduo, gente? O azeite de cozinha usado que a gente está falando, Se ele chega aos rios, se forma uma película superficial que afeta a respiração dos peixes, a troca do oxigênio ali, e prejudica os seres vivos do ecossistema. E acredita-se, se estima que 1 litro de azeite pode contaminar 1000 litros de água. Olha como é sério,
Olha como é importante. Então o livro traz para a gente também essa ideia da reflexão, tá? Para a gente refletir, porque são coisas que dependem de cada um de nós. Se todo mundo fizer a sua parte direitinho, esse tipo de coisa vai deixar de acontecer, né? O nosso ecossistema, o nosso planeta, as nossas águas, os nossos rios, tudo vai ficar melhor, né? E é tão difícil, né? Mas é possível e nós temos que fazer, cada um fazer a nossa parte. Então, o livro traz também essa reflexão. Depois nós vamos falar sobre a Basura, que é a continuação da proposta do nosso livro. Aí depois, na sequência, na página 26, nós temos sim os exercícios, que é a compreensão do texto. As palavras, as perguntas são em português. Lembrem-se que a gente sempre trabalha em sala de aula, às vezes até na prova, nas avaliações, eu coloco perguntas em português sobre o texto em espanhol, porque eu quero ver se você entendeu, né? Então, o entendimento daquilo é fato, é importante saber se você entendeu o que estava lá no texto, mesmo que a gente pergunte na nossa língua, né? E depois, nós temos a 4, faz uma última perguntinha em espanhol, tá? A pergunta em português: sabendo que jogar o óleo de cozinha na pia é prejudicial ao meio ambiente, elabore alternativas para o problema. Está dizendo que em grupos, no momento é impossível a gente fazer em grupos, ou fazer individualmente mesmo. O que você pode fazer é pedir opinião para alguém da sua casa, para os seus irmãos, para sua mãe, para quem mora com você, tá? Pedir opinião, pedir para te ajudar e você colocar aí. Talvez a gente não tenha condição de colocar esses itens ainda todo escrito corretamente em espanhol. Se você não quiser arriscar, pode responder em português. O importante é você entender o que está sendo perguntado. É nesse momento a gente fazer reflexão em relação a isso. Depois, mais para frente, quando estivermos juntos, a gente pode tentar passar tudo isso para o espanhol. Bom, quem tem condição e acha que consegue manter aí umas frases, tirar do próprio texto, né? E melhor, tá? Mas se não for possível, eu prefiro que faça, ainda que seja em português, para demonstrar que você reflete, para demonstrar que você tem consciência disso, porque nesse momento o trabalho é para isso também, tá certo? O livro nos traz um importante tema, né? Na página 27, aí entra lá: como reciclar o aceite de cocina usado. Aí tem algumas partes, né? Deixar enfriar o azeite, nunca você vai conseguir tirá-lo quente num recipiente, deixa esfriar. Cuela o aceite para remover impurezas e restos de alimentos. Traspásalo a uma botella plástica desechable y una vez llena, ciérrala bien para evitar derrames. Dá para entender isso aí no contexto? Acho que dá, hein? Tá? Vou deixar aí no ar. Se tiver uma palavrinha ou outra, você busca, circula, tá? E deposita las botellas em los contenedores habilitados ou entrega-los ao caminhão coletor. E agora, na sequência, adelante ou em la continuação, falando de basura. O que é basura mesmo? Basura, lixo. Como reciclar o lixo, a importância de fazê-lo, né? Nós temos aqui alguns desenhos, e você vai, é um exercício, você vai tentar localizar qual né? Tem o vocabulário específico, o nome de cada um deles, e você vai relacionar no quadradinho ao lado, né, de cada desenho, de cada figura. Você vai marcar se corresponde a letra A, B, C, D, E, F, G ou H. Qual deles? Tá? Que se refere. Tá certo? Então, nós temos a letra A, pontos de reciclaje ou pontos verdes. La alcantarilha, que é o ralo, o esgoto, lembra que a gente falou lá atrás? Estações depuradoras. A letra C são os caldeirões, os baldes, as estações onde é tudo
colocado, onde vai ser trabalhado, onde vai ser limpo. El bidon de reciclaje é o galão, é um barril, né, para você fazer a reciclagem. El contenedor de basura, o contenedor é o lixo onde você vai colocar os seus. El deságue, onde vai desaguar lá pelo cano. Colar, o que é o colar? É por onde vai fazer um gargalo, por onde vai passar, é o caminho por onde vai passar. E la botella desechable, é a garrafa descartável, tá? Mas mesmo eu tentando traduzir para vocês no primeiro momento, quando vocês forem fazer, quando terminarem de assistir o vídeo, que forem fazer a atividade, busquem, anotem o significado, circulem, tá? Eu pedi também para colocar algumas imagens sobre a reciclagem, sobre a coleta do lixo, mas para efeito de ilustração. Vocês conhecem, né? Vocês sabem já. Então, se aparecer um termo ou outro ali, que às vezes a imagem ficou borradinho, não tem problema, nós vamos nesse momento precisar desse vocabulário. Lá é para acrescentar, né? Lá é para adicionar, certo? Então, com base nisso, vocês vão visualizar, né, a colocação, lembrar da reciclagem. E aí, na página 28, a última parte do exercício, antes, né, é só a primeira parte, a parte de baixo fica para a próxima aula, para o próximo momento, é descobrir o significado dessas palavrinhas que estão no quadro e classificá-las em que tipo de reciclagem a gente faz. O que era importante a gente falar nesse momento? Existem materiais que devem ser colocados lá naqueles contenedores, tanto é que está escrito aqui, ó, verde, azul, amarelo, né? O recipiente que recebe o vidro, que recebe o papel, orgânico, inorgânico, tem todas essas separações, né? Alguns dos infográficos que eu coloquei aí, um dos infográficos, uma das imagens, né? Mostra lá. Então, falando de lixo, de basura é isso, tá? Então, por exemplo, na primeira palavrinha do quadro, envases de iogurte, embalagens de iogurte, você vai colocar no recipiente para plásticos, né? Geralmente ele é de plástico. Cílias viejas, o que são cílias viejas? Você vai procurar, são cadeiras velhas, né? Móveis velhos, né? Onde reciclar, como fazer, em qual das duas tabelinhas que vai caber ali. E os pontos límpios. Pontos límpios são aqueles materiais importantíssimos na reciclagem, que a gente tem que inclusive tomar cuidado. As pilhas, né? Olha lá, ó, pilas, tem pilas aqui, tem pilas, cartuchos de impressoras e tôneres, né? Cartucho de impressora, foguetes eletrônicos, jogos eletrônicos, aparelhos eletrônicos, eles devem ser colocados onde mesmo? Nos pontos límpios, que são aquela reciclagem especial. Tá? Depois a gente pode até estar falando disso mais pra frente, os objetos perigosos, né? Tá? Lâmpadas fluorescentes, tapas metálicas, são tampinhas metálicas, mecheiros, o que seriam mecheiros? Isqueiros, que também podem explodir, que também podem contaminar. Então eu quero que você faça essa separação desse tipo de basura que está no quadro, separando nessas duas colunas. Tudo bem? Por enquanto, então é isso. Então é isso, pessoal. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Besos. Chao.